Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala galera, antes de começar o podcast, quero apresentar para vocês o curso de emergência da SIM, nosso curso prático, tá? Ele ocorre uma vez por mês e nele a gente faz simulações realísticas com um manequim chamado SimMan, que faz tudo. E lá vocês tocam parada cardíaca, vocês intubam, vocês manejam AVC, infarto, né? Tudo discutido com os melhores preceptores que tem. Então, não perca essa oportunidade, segue no nosso site, se inscreve e segue o podcast, beleza? Abraço! Fala pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Dudu da Sim e hoje trouxe duas pessoas excelentes para a gente conversar. Uma delas é o Vitor Paro, assistente do Hospital das Clínicas da USP, ex-preceptor da emergência, né? E hoje em dia é responsável pela parte didática da residência de emergências do HC. E trouxe também nosso segundo ano da Universidade Federal de Viçosa, a Vanessa, que é nossa embaixadora da SIM. E aí, como é que vocês estão? Oi, pessoal, tô bem. E vocês? Como vocês estão? Tô tranquilo, é um caso bem legal, a gente vai discutir um pouquinho sobre falciforme hoje, né? Então, muita coisa para a gente discutir, paciente muito comum aí nos pronto-socorros do Brasil, que vale bem a gente entender como que essa complicação deles funciona. Boa. Assim, aqui nos Estados Unidos tem bastante falciforme também. Como tanto no Brasil como nos Estados Unidos é uma população mista, né? E que tem bastante negro, principalmente por conta da imigração, a gente acaba vendo bastante. E aí o CON é sempre referência de falciforme, e o HC também, né? Então é uma coisa que a gente vê muito. Então, vamos começar com um caso clínico, Vanessa. Paciente masculino de 19 anos de idade, levado ao pronto-socorro com diagnóstico de anemia falciforme, SS, desde os 2 meses de vida, começou a apresentar tosse seca há 3 dias e rinorreia. O paciente começou a apresentar, associado com a tosse seca, uma dor de forte intensidade em membros superiores. Ele relata que as queixas eram principalmente na região do compartimento anterior da coxa. O paciente nega falta de ar, dor torácica ou abdominal. Ao exame físico, o paciente apresentou estado geral regular, hipoidratado 3 cruzes em 4, anictérico, corado e afebril. Ritmo cardíaco regular, 2 tempos, sem sopros. Murmúrio vesícular universalmente audível, sem ruídos adventícios. Abdômen flácido, indolor e sem visceromegalias da palpação, com peristalse presente. Sinais vitais, frequência cardíaca 120, pressão arterial 100/75, saturação 99%, frequência respiratória 18. O que o paciente tem, Eduardo? Boa, Vanessa. Então, esse paciente, ele tá vindo, assim, com uma crise álgica, beleza? Uma crise álgica clássica, tá? É uma das complicações que a vasooclusão, as crises vasooclusivas podem levar no paciente com anemia falciforme. Existem outros diferenciais, principalmente por conta dessa tosse. Você talvez tenha que pensar em alguns diferenciais que o Vitão vai falar para vocês. Mas, a princípio, é uma crise álgica. Ô, Vitão, vendo esse paciente para você lá no HC, como é que você abordaria ele? Então, Du, esses pacientes, como a gente já falou, são super comuns, eles aparecem quase que diariamente no pronto-socorro, especialmente durante a época de frio, que a gente tem uma incidência maior de infecção de viária superior, e classicamente os pacientes fazem essas síndromes vaso-oclusivas. A gente já viu quase todas as vertentes diferentes de lesões sistêmicas ocluídas, de circulações sistêmicas ocluídas secundárias à falcização do falciforme, só que a mais clássica é o paciente evoluir
com uma vasoclusão que causa dor nos membros inferiores, nos membros superiores, na parede abdominal, na parede torácica, e esse paciente vai ter alguns sintomas. A parte mais importante é, quando esse paciente chega no PS, eu tenho, primeiro, que ter certeza que aquela crise é uma crise só acometendo pele, partes moles e a porção osteomuscular desse doente, ou se ele tem alguma complicação orgânica mais grave, como uma disfunção hepática, um acidente vascular encefálico, uma síndrome torácica aguda, que todos podem ser complicações quando eu tenho isquemia de órgãos mais nobres, de órgãos bem definidos secundários a essa falsização. Então, a dica número 1 é essa. Observar se o paciente tem ou não tem sinais de alarme em relação àquela complicação. Pelo que a gente vem descrito nesse caso clínico que nós estamos usando, é um paciente que não parece ter nenhum sinal de alarme. Ele não tinha dor abdominal, ele não tinha dispneia, ele saturava bem, era um paciente que não tinha náusea e vômito importante. Então, a gente vai pensar numa crise vasoclusiva clássica, como você já falou. E aí, pensando numa vasoclusão clássica, eu vou pensar e identificar a principal etiologia dessas crises vasoclusivas, que na sua imensa maioria das vezes vai ser associado a uma possível infecção, na sua grande maioria das vezes. Como as infecções virais simples, incluindo as infecções de viária superior, são as infecções mais prevalentes na nossa prática clínica, elas vão também ser a principal etiologia de falsização nesses doentes. Eu tenho um estresse infeccioso, um estresse inflamatório, um estresse imunológico no sistema desse falciforme, o que aumenta a produção de células falsizadas, e esse paciente acaba fazendo mais vasoclusão, ficando mais sintomático em relação à vasoclusão dele. Essa é a fisiopatologia básica. Existem outras causas mais incomuns, o paciente pode estar tendo outras complicações, outros estresses hemodinâmicos e inflamatórios, ou o paciente pode também ter um pouco de má aderência em relação ao seu regime ambulatorial, o paciente que já deveria estar fazendo transfusões de rotina e não faz, é o paciente que suspendeu o uso da hidroxiureia, que é uma medicação específica que a gente vai discutir um pouquinho mais sobre ela. E alguns pacientes podem também ter quadros de crise hemolítica associado, né? Nem sempre a crise vasoclusiva vai ter um evento hemolítico grave associado, mas na imensa maioria das vezes são componentes associados de uma coisa da outra, porque se eu tenho mais falsização, o corpo entende aquilo como uma célula errada e eu acabo produzindo mais hemólise também associado. Então, são coisas que vêm junto, né, Du? Mas, e quando esse paciente chega no pronto-socorro, como que a gente vai fazer o manejo dele? Você consegue começar essa discussão para nós? Consigo. Primeira coisa, galera, vamos ver o paciente como um todo, ver sinais vitais, A, B, C, D, E. Não vou nem ficar me estendendo muito aqui, mas ver se está protegendo via aérea, ver se não está obstruindo via aérea, ver a parte respiratória. No caso, o nosso paciente está protegendo via aérea, na parte respiratória tem uma tosse, mas não está desaturando, está com frequência respiratória de 18, não precisa ser entubado naquele momento. C, cardiovascular, está um pouco taquicárdico, mas a PA está boa, então nada a se preocupar do ponto de vista hemodinâmico. E, bom, vendo o paciente como um todo, né, esse paciente, inicialmente, não precisa ser visto na sala de emergência, só que, né, o que os guidelines mais atuais vão falar? Talvez no Brasil, pensando nos guidelines atuais, faça sentido levar esse paciente para algum lugar que ele consiga ser atendido rápido. Por quê? Se for ver os guidelines, vão falar assim, você tem que começar o tratamento, né, da dor, da crise álgica, em pelo menos 30 minutos, tá? Você tem que reacessar esse paciente em 30 minutos. A gente vai falar com mais detalhe de como tratar a dor desse paciente. O paciente, né, classicamente vai ter benefício da triagem amarela, né, na maior parte das vezes. Exato. Que é o equivalente ao ESI 3. É aquele doente que eu preciso vê-lo rápido, mesmo ele não tendo risco de morte, pelo menos alguns casos não vão ter, a maioria dos casos não vai ter, só que é um doente que tem muita morbidade, muito sofrimento pela doença, né? Eu preciso tratar para conseguir fazer com que ele fique melhor mais rápido e o pronto-socorro faça o serviço dele, né? Perfeito, eu acho que... Porque tem estudo, cara, que mostra, assim, que se esses pacientes são tratados mais rápidos, eles internam menos. Porque eu posso até pincelar um pouco a fisiopatologia, apesar de a fisiopatologia hoje em dia está evoluindo bastante, porque antigamente a gente achava que a fisiopatologia da crise vasoclusiva era basicamente que a hemácia do falciforme, ela falsiza, isso aumenta a vasoclusão, né? Essa vasoclusão levaria a dor. Hoje em dia a gente sabe que é muito mais que isso, tem a ver com metabolismo da arginina,
com vasoconstrição, tem metabolismo do óxido nítrico, então é bem mais complexo que isso. E tratando essa dor precocemente, esse paciente interna menos. Então, às vezes, você pode pensar assim, pô, vou dar um baita trabalho no começo, não vale a pena. Não, vale a pena, tanto para você, quanto para o paciente, quanto para a enfermeira. Por quê? Porque se esse paciente internar, às vezes dá trabalho, e é pior para o paciente também, né? Então, pensando na equipe, no sistema de saúde, é um paciente que vale a pena ser tratado rápido, né? E, inicialmente, assim, para tratar a dor desse paciente, no Brasil a gente tem a abençoada dipirona, que aqui nos Estados Unidos não tem. Aqui eu tenho que usar paracetamol, né? E paracetamol EV é bem caro. Então a gente acaba dando VO, né? Mas eu usaria dipirona. Já anti-inflamatório, eu até queria saber a sua opinião, Vitão, porque o que fala os estudos, né? Se for ver a Associação Americana de Hematologia, eles falam que você pode usar anti-inflamatório, né? Principalmente o ketorolaco, né? Que tem a possibilidade de ser EV. Mas, se for o up-to-date, ele vai falar que ele é contra, né, esse uso de anti-inflamatório. A Associação Americana vai falar que é uma evidência muito baixa, uma recomendação fraca. Mas por que o up-to-date fala que ele é contra anti-inflamatório? Porque tem vários estudos retrospectivos que falam que o anti-inflamatório no paciente com anemia falciforme um pouquinho mais grave pode levar a insuficiência renal aguda, tá? Aumenta a chance. Se não me engano, é um odds ratio de 1,6, tá? Por quê, né? Porque o anti-inflamatório está associado à ira. Esses pacientes vêm desidratados, hipovolêmicos, porque não estão comendo, estão vomitando às vezes, né? Até o Vitão vai falar um pouquinho da hidratação. E, né, quando você dá um anti-inflamatório, o anti-inflamatório inibe a produção de prostaglandinas, né? Ele é o mecanismo dele. E a prostaglandina é essencial para a perfusão renal, lá na arteriolar aferente. Então, você faz meio que... Você piora uma etiologia pré-renal, né? Então, a gente evitaria. Então, primeiro, fazer essa analgesia básica e, né, fazer a analgesia com opioide, tá? A gente tem que ser agressivo para tratar essa dor, que a gente vai falar mais para frente. Mas, antes de falar da opioide, que vai dar um baita tema aí, como é que você faria a hidratação desse paciente, Vitão? Então, Du, como você já falou, né, o tratamento MOR vai ser o controle com analgésicos e realmente concordo com você, a gente usa dipirona com rotina. O AINE tem esse questionamento e a gente sabe que o paciente vasocluído ele pode ter um risco maior de também fazer algum grau de oclusão renal e causar uma injúria renal associada, apesar de ser uma disfunção bem incomum nesses doentes. Só que, levando em conta um pouco de experiência, o AINE, quando o paciente tem uma dor maior que 7 em 10, e é muito frequente esses pacientes terem uma dor maior que 7 em 10, frequentemente o AINE não vai ser potente o suficiente para melhorar. Por isso que o uso de rotina da gente é o uso de opioides, né? Mas falando um pouquinho de hidratação venosa, como você perguntou, hidratação é um tema bem polêmico, hidratação do falciforme é um tema bem polêmico. A gente passou diversos anos com a medicina moderna indicando classicamente protocolos de hiperidratação para esses pacientes. A ideia era você fazer soluções, quantidades volumosas de solução cristalóide para você expandir o intravascular, aumentar o conteúdo de líquido do intravascular, fazendo com que as veias e as artérias, principalmente as artérias, se tornassem mais inchadas, eu diria assim, mais volumosas, diminuindo a chance do paciente ter uma vasoclusão, perfundindo melhor os tecidos e melhorando a situação de isquemia desses doentes. Só que na imensa maioria das vezes os estudos acabaram sendo negativos e essa conduta frequentemente era iatrogênica, principalmente no doente que já tinha algum grau de disfunção renal muito importante, tinha disfunção cardíaca associada, ou paciente que fazia disfunção pulmonar, que tem um risco maior de hipervolemia. Então, nesses doentes, acabou que o protocolo de hiperidratação saiu na imensa maioria dos guidelines e a gente hoje em dia orienta euvolemia, que é o estado basal desse paciente. O que acontece é que, como o Du já falou, muitos desses doentes têm, por um quadro de dor, de estase gástrica, muitos desses doentes vão ter um quadro de náusea e vômito associado durante a crise hemolítica, durante a crise de vasoclusiva. E aí, numa situação como essa, esse paciente vai estar desidratado, e se ele estiver desidratado, aí sim a perfusão dele vai piorar. Então, vale a pena eu tentar fazer o máximo possível para voltar esse paciente para a euvolemia. O grande dúvida que a gente sempre tem o meu paciente está hipovolêmico, está euvolêmico ou hipervolêmico? Isso nem sempre é fácil de dizer na prática clínica, e aí seria outras 5 horas de discussão para a gente falar sobre diagnóstico de euvolemia no pronto-socorro.
Então, é mais ou menos isso que a gente faz. A gente expande quando o doente tem sinais clínicos de desidratação para tentar manter ele o mais euvolêmico possível. Esse é o protocolo clássico que a gente usa. Mas sem mais delongas, vamos falar do opioide. Tem que fazer, não tem que fazer e como que a gente faz o opioide? Boa. Então vamos falar do opioide, tá? Aqui nos Estados Unidos dão bastante opioide, né? Tem até a crise do opioide. Bom, mas como é que a gente vai fazer o opioide? Primeiro, deixar só, se necessário, não é suficiente, tá? Tem pacientes que tomam só, se necessário, você deixa lá, morfina, só, se necessário. Eles acabam tendo um tratamento subótimo da dor. Primeiro, porque às vezes a enfermeira que vai lá oferecer pode achar que o paciente está fingindo ou está buscando opioide e vai acabar não dando. Segundo, que às vezes o paciente pode estar com tanta dor que não consegue pedir ou chamar ajuda, ou então o paciente fica isolado lá no pronto-socorro. Então, a forma, se necessário, acaba sendo um tratamento subótimo da dor, né? E outra coisa que eu acho importante falar é que, galera, sei que às vezes parece que o paciente está buscando opioide, essas coisas, mas a gente tem que acreditar nesses pacientes, tá? A forma que eles sentem dor, essa coisa de dor crônica é muito diferente dos pacientes que às vezes não têm dor e de repente tem uma crise aguda. Muitas vezes os pacientes podem parecer que está tranquilo, mas você vai olhar lá, está com uma taquicardia, na verdade eles estão com bastante dor, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Muito para os residentes, né, Du? A gente fala bastante sobre os residentes. O falciforme é um doente que a gente acredita sempre, porque a fisiopatologia dele é muito clássica e não existem diagnósticos muito bem definidos de crise vasoclusiva osteomuscular. Eu não consigo laboratorialmente confirmar com certeza absoluta que aquele doente não está sentindo dor. E é até um pouco desumano, inclusive, você desconsiderar que aquele doente possa ter dor. É lógico que existem pacientes falciformes que acabam evoluindo com quadro de dor crônica e que acabam evoluindo com uso abusivo de opioides, mas isso não significa que eles deixam de ser falciforme, que eles deixam de ter risco de fazerem uma síndrome vasoclusiva e estarem clinicamente mais graves. Então, a gente, de maneira geral, sempre confia no que o falciforme está dizendo para nós. E voltando àquele primeiro tópico que você estava falando sobre uso, se necessário, ou uso de acordo com o horário, o professor Brandão, do pronto-socorro do HC, costuma dizer muito para a gente que o falciforme é uma emergência como se fosse uma parada cardíaca. Você fica do lado do doente fazendo o opioide. Não é aquele doente que você prescreve o opioide agora e pede para voltar no consultório de novo daqui 3 horas. É o doente que você fica do lado e que você vai reavaliar super rápido, de meia hora, de 1 em 1 hora, idealmente de meia hora, depois da prescrição do opioide, se esse paciente já precisa ser reavaliado. Como você falou, quanto mais cedo eu trato, mais agressivo eu trato, menor a chance de internar esse doente, menos iatrogênico eu vou ser por causa da internação, e melhor vai ser o meu cuidado daquele doente. A gente já tem até algum grau de evidência para mostrar isso. Então, toda vez que eu penso em opioide, eu penso em prescrever do lado do doente, em doses geralmente endovenosas, para poder controlar mais rápido possível a dor dele. E como que eu escolho qual opioide eu vou usar, Du? Bom, geralmente, né, eu não sei no Brasil, mas aqui a gente usa bastante hidromorfona, tá? Porque, teoricamente, eu já li bastante artigo a respeito, é até um pouco controverso, mas teoricamente ela é mais potente, né? Ela é mais rápida, né? Coisa de 10 minutos mais rápida para agir, mas e também, né, ela teria melhor efeito em pacientes com disfunção renal. Então, um paciente está desidratado, uma possível pré-renal ali, ela acaba sendo melhor. Aí, geralmente, a gente faz 0,02 a 0,05 mg por quilo, tá? Dose máxima inicial, 1,5 mg. E da morfina, né? Pelo menos o que faz é 0,1 a 0,15 mg por quilo, máximo 10 mg. Isso se o paciente é naive, se ele nunca tomou opioide na vida, tá? E aí, rapidamente, em 20 minutos, 30 minutos, como o Vitão falou, senão o Brandão vai ficar bravo, né? Porque o paciente vai ter que internar se não tratar logo essa dor, né? Você vai ter que ver se o paciente está com dor. Se o paciente precisa de mais medicação, geralmente, o que a gente faz é 20 a 50% da dose inicial. Então, vamos supor, eu dei 10 miligramas, em 20 minutos eu vejo o paciente de novo e dou mais 5 miligramas, tá? Caso você não queira seguir essa regra, você pode dar de 0,02 a 0,05 miligramas de morfina, tá? E aí você vai reavaliando a cada dose de medicação.
E aqui, pelo menos, não sei como é, você pode até contar a experiência daí, Vitão. Se a dor não melhorar após 3 doses, esse paciente tem que internar. Como é que você faz aí no HC? Então, primeiro, hidromorfona não é tão comum aqui no Brasil, não sei nem se é padronizado pela Anvisa, mas aqui no Brasil a gente tem a morfina é o que a gente mais usa e a gente tem a metadona também que a gente costuma usar com mais frequência, principalmente no paciente que eu quero diminuir um pouco o uso de morfina, né, que tem um potencial aditivo um pouco maior, e para o doente que já tem algum grau de dor crônica, que eu quero ajudar ele no manejo da dor neuropática, que talvez a metadona tenha esse potencial maior. Então, aqui a gente costuma fazer assim. A gente usa bastante essa dose que você descreveu, é a dose clássica 0,1 a 0,15, e repete em meia hora, daqui meia hora ou uma hora depois da dose inicial, você já faz um repique, uma nova dose, aí próximo de 0,05. Aqui no HC em especial, a gente tem é muito comum. E os nossos pacientes tendem a ser muito crônicos, são doentes que têm crises falciformes bem intensas. Então, de maneira geral, a gente tende a mantê-los em porta de pronto-socorro por mais tempo. A gente passa a manhã, a tarde inteira tentando medicar esse doente, e aí eu vou pensar em interná-lo se até o meio da tarde a gente não conseguir mantê-lo com medicações via oral, porque isso é um problema sério para o falciforme, porque ele quer o alívio imediato, a dor é muito intensa. Depois que ele usa o opioide, a dor melhora, só que frequentemente, na hora que a minha vida da droga vai diminuindo, esse paciente vai ter dor novamente. E para ele poder ir para casa, ele precisa estar com essa dor controlada por meio de medicações via oral. Se ele não está com a dor controlada por medicações via oral, ele tem indicação de ser internado no pronto-socorro para manejo endovenoso das medicações. Idealmente, lógico, na enfermaria, né? Não se interna, não deveria ser internado ninguém em pronto-socorro. A gente também pode tirar outro tempo para discutir isso. Mas geralmente é isso que a gente faz. A gente vai repicando, aí você passa algumas horas tentando repicar, conseguiu controlar com dose endovenosa, você transforma aquilo numa dose VO de acordo com a medicação que você usou, metadona, morfina, e existem calculadoras no online que vocês conseguem utilizar para fazer essa variação. E aí eu vou mandar o cara para casa com a dose endovenosa, mais uma dose de opioide VO, que é aquela dose equivalente para poder controlar a dor dele, e assim ele vai para casa com menor chance de voltar no pronto-socorro com aquela mesma crise. Só que vale a gente lembrar que a literatura fala que muitos desses doentes vão ter uma crise que dura de 5 até 10 dias, são bem descritos em literatura, até mais tempo disso é bem descrito em literatura. Então a gente tem que pensar que esse doente é sempre o doente de risco de voltar, e por isso que muitos serviços de hematologia terciários, eles vão ter unidades que a gente chama de hospital-dia, que são serviços que vão avaliar esse doente novamente em pouco tempo, para reavaliar e ver se ele vai precisar de novas drogas endovenosas para o controle da dor. Então, é um doente que realmente precisa do serviço terciário, e eles normalmente, como eles já recebem o diagnóstico na infância pelo teste do pezinho, a imensa maioria desses doentes continua acompanhando com serviços terciários o resto da vida, até a sua fase final de vida. Pessoal, e a bomba de PCA? Vocês podem falar um pouquinho sobre? Legal. Então, eu vou falar da PCA. A PCA é basicamente um acrônimo para Patient Control Analgesia, e basicamente é uma bomba, geralmente de opioide, que o paciente aperta um botãozinho e ele recebe um mini bolus, né? Então, como que geralmente a gente faz? A gente coloca uma infusão contínua. O que você pode ver? Você pode ver assim, nas últimas horas, quanto que o paciente tomou, né? Aí você coloca essa mesma dose, né? Sei lá, o paciente tomou 10 miligramas nas últimas 4 horas. Aí você vê quanto você vai colocar por hora, né? Para ser o equivalente a esses 10 miligramas. E aí, 1/6 dessa dose por hora, né? Então, será 10 em 4 horas, ficou 2,5 miligramas, né, por hora. 1/6 dessa dose você vai fazer em bolos, toda vez que o paciente apertar o botão. Detalhe, você tem que pôr um lock, um bloqueio no botão a cada 20 minutos, para que o paciente não fique apertando o botão e se intoxique, né? Então, ele só vai receber a dose da medicação quando ele apertar o botão, e se ele apertar de novo, em 20 minutos, não vai dar. Tem um período de refratariedade. Aí quando que eu vou ajustando, né? Se o paciente está apertando muito, porque a máquina ela registra quantas vezes o paciente apertou o botão e quantas vezes ele recebeu. Por exemplo, o paciente pode ter apertado 12 vezes e recebeu só 3, porque em uma hora ele vai receber só 3. Se ele está apertando muito
e está recebendo 3 doses por hora, significa que ele está precisando de mais dose. Então você pode ou aumentar a dose contínua ou aumentar a dose bolos, tá? E aí não tem muita evidência, mais ou menos no feeling, tá? Mas aí você pode, se você vê que o paciente está apertando muito, né? Você pode aumentar a dose contínua. Se vê que o paciente está apertando um pouco mais do que as 3 vezes por hora, você pode aumentar a dose de bolos. Beleza? E além disso, galera, agora uma coisa mais para o clínico, não para o emergencista. Para aquele paciente que vai internar. O emergencista acaba até pegando isso no PS, né? Porque interna no pronto-socorro no Brasil. Então, beleza, a gente já falou de hidratação, mas paciente que toma hidroxiureia vai ter que continuar a hidroxiureia, você não precisa parar. É muito raro intoxicar por hidroxiureia, tá? Todo paciente precisa de profilaxia para TVP, tá bom? Vocês vão ter que fazer profilaxia química para TVP. E uma coisa muito importante que a gente esquece, apesar da evidência ser baixa, é um estudo em criança, que tinha uns 50 pacientes, é a espirometria de incentivo, tá? Aqui a gente precisa para todo mundo e eles ganham aquele tipo um aparelhinho que eles assopram e a bolinha sobe. Eles têm que fazer 10 desse, geralmente a cada 2, 1 hora, tá? E o que o estudo mostrou? Que diminui a progressão para síndrome torácica aguda. Por quê? Porque a gente acredita, né, na fisiopatologia da síndrome torácica aguda, que essas crises vaso-oclusivas associadas à telectasia, né, porque o paciente está com dor e não expande o pulmão direito, as crises oclusivas podem levar à embolia de medula óssea, né, embolia gordurosa, e fazer isquemia no pulmão, levando a síndrome torácica aguda, e as telectasias também podem fazer crise vaso-oclusiva no pulmão. Bom, acho que foi bastante, mas agora a gente vai chegar na parte muito legal, que está ficando cada vez mais comum, né? Eu já ouvi falar da ketamina. Como que usa a ketamina? Então, Du, ketamina é a droga do século, a gente diria, né? Mudou muito a forma como a gente vê o manejo de pacientes no pronto-socorro e na UTI também, porque é uma droga que mudou a forma da gente pensar e é uma droga que permitiu que a gente fosse mais agressivo no manejo de pacientes, tanto com agitação psicomotora quanto com quadros de dor, porque é uma droga muito segura, é uma droga que tem seus efeitos colaterais, mas na imensa maioria das vezes são efeitos que não são ameaçadores à vida. Então, diferentemente das restrições que a gente tinha com opioides em dose muito alta, como o fentanil, ou então com medicações sedativas muito potentes, com risco de perda de via aérea, como os benzodiazepínicos, o propofol e o etomidato, a ketamina me deu uma opção de uma droga que é potente analgésico, potente sedativo e, ao mesmo tempo, ela tem um risco de efeito colateral grave, assim, ameaçador à vida abaixo. Tem muito efeito colateral? Tem, mas não é tão comum assim. E se a gente souber usar a keta, a gente consegue diminuir muito a morbidade desses efeitos colaterais dela. Então, quando que eu vou usar a keta? A keta virou a medicação de resgate em muitos dos protocolos de manejo de dor para algumas patologias específicas que a gente veio testando, e a gente está tentando entender como que ela funciona para isso. O mecanismo específico que a keta faz analgesia, ele não é completamente descrito em literatura. A nossa ideia mais importante da analgesia da keta é que tem a ver com o bloqueio dos receptores de glutamato, de NMDA, dentro da medula espinhal e do sistema nervoso central, que faz com que o cérebro ele entenda a dor de maneira diferente. Ele modula a forma como o cérebro entende a dor. E isso faz com que a keta seja potencialmente uma forma da gente controlar a dor, tanto que tem origem nociceptiva em terminações nervosas bem definidas, quanto aquela dor que tem uma característica mais neuropática, associada à mudança do padrão de entendimento da dor. Então, a keta faz esse geralzão dessas diferentes drogas. E aí a gente começou a tentar usar a keta tanto para o manejo de dor nociceptiva, quanto para o manejo de dor neuropática. E a gente já tem alguns estudos aí em literatura que mostraram alguns benefícios, alguns pacientes tiveram resposta negativa. Como, por exemplo, o estudo FINC, que é um estudo que utilizou a ketamina intranasal para o manejo de enxaqueca, foi um estudo negativo e a gente não usa a keta de rotina para o manejo de enxaqueca. Mas, ao mesmo tempo, a keta no falciforme era uma hipótese que a gente sempre tinha.
será que a Keta é capaz de modular a forma como esse falciforme entende essa dor dele, que com certeza tem que a fisiopatologia atual já é bem descrita como tendo um componente neuropático, principalmente naquele paciente que tem uma crise mais longa ou que teve várias crises vasoclusivas na vida, será que essa Keta seria melhor? Então, para isso, desde os anos 90, a gente já começou a bolar alguns modelos científicos de avaliar esses pacientes. E aí a gente trouxe esse tema hoje justamente porque saiu agora, no comecinho do ano, no final do ano passado, começo desse ano, um trial novo, multicêntrico, unicêntrico, mais randomizado, que provavelmente é a maior série de uso de Keta em falciforme do mundo, que é um trabalho da Arábia Saudita que acabou de sair, e a gente vai ter, a gente já tem uma evidência um pouco melhor se eu devo ou não devo usar a ketamina. Então, como que esse estudo pensou? É um estudo que foi publicado no Academic Emergency Medicine, que é uma revista boa, de qualidade de medicina de emergência. Começou aí foi aceito no meio do ano passado e acabou sendo publicado esse ano. E ele testou ketamina em pacientes falciformes que foram presentes em departamentos de emergência. Testou isso como? Qual era a principal pergunta que eles fizeram? Será que a ketamina em dose baixa? E aí, por que a ketamina em dose baixa? A ketamina, para vocês entenderem, ela é dividida em 3 grupos de dose e que tem seus efeitos principais associados àquele grupo de dose. A porção analgésica da ketamina, a gente acredita que está associado a uma dose de 0,3 até 0,5 miligramas por quilo, seja uma dose que tem um componente analgésico mais potente e mais isolado. No meio do caminho, próximo de 0,5 até mais ou menos 1 miligrama por quilo, a gente acredita que a Keta tem aquela dose que causa euforia, que causa bem-estar, ou às vezes não, que causa aquela sensação ruim que a Keta pode dar. A Keta é uma droga que ela intensifica as emoções, ela intensifica os sentimentos. Então, se o paciente está com sentimentos bons, ele tem uma boa sensação de euforia. Se o paciente está com sentimentos ruins, ele tende a ter uma sensação ruim de euforia. E aí vai variar de como o paciente está exposto àquela droga. A Keta, inclusive, pode ser utilizada como droga de uso abusivo. Nos Estados Unidos, eles chamam de Special K. E a terceira dose da Keta, que é uma dose maior que 1 miligrama quilo, geralmente próximo de 1,5 miligrama, é o que a gente chama de dose dissociativa, que é a dose anestésica da ketamina, que é quando eu bloqueio a transmissão de impulsos do sistema nervoso da medula espinhal até o sistema nervoso central, até a sua porção supratentorial, e aí o paciente acaba tendo uma inibição do sistema reticular ativador ascendente, e aquele paciente fica com um rebaixamento do nível de consciência, né? Fica hipnotizado. E a grande característica da Keta é que ela não é uma inibidora, principalmente nessas doses padrões que a gente fez feita de forma lenta, ela não é uma inibidora potente do tronco encefálico. Então, na imensa maioria das vezes, esse paciente não vai ter os efeitos clássicos do Propofol e do Midazolam, que fazem com que o paciente rebaixe o nível de consciência associado à perda de reflexo de proteção de via aérea, hipoventilação e insuficiência respiratória tipo 2, ou disfunção cardiovascular associada à inibição do centro cardiovascular no bulbo. Então, de uma maneira geral, esse paciente é um paciente que não tem graves riscos à vida, ele tem muito mais sintomas psiquiátricos. Sua experiência com a Keta é parecida com a minha, Edu? Como que é? Cara, é bem parecida, né? Aqui já vi usar intranasal, né? Como você falou, para falciforme. Só que, assim, eles não fazem muito porque o sprayzinho custa $1.000. Então, eles preferem fazer EV. Mas é isso aí, cara. O que eu posso adicionar aí, na sua fala perfeita, é efeitos adversos, né? Nesse estudo aí que você falou, a ketamina foi igual em relação ao controle da dor, né, como desfecho primário, mas desfecho secundário, o que eles viram? Que usou menos opioide no fim do estudo. Os pacientes usaram menos opioide. A dose acumulativa de morfina foi reduzida pela metade, mais ou menos, com um P significativo, tá? Por outro lado, né, teve uma diferença em efeitos adversos. O P não foi significativo para efeito adverso, só que o estudo não tinha poder para isso, né? Mas teve um aumento absoluto de efeito adverso de 4% no grupo da ketamina, que se for ver é pouco, né? 4%. Mas o que eles tinham? Principalmente mais vertigem, tontura. Tá bom, pessoal? E outros efeitos adversos conhecidos da ketamina é náusea e vômito, só que isso aí, galera, você trata com antiemético, né?
hipersalivação, tá? Isso aí, principalmente para quem intuba, é muito raro, mas é um medo grande, né, Vitão? Não sei se você já pegou, mas você Já pode dar... peguei alguns episódios. A ketamina ela é broncorreica, né? Ela faz É. com que o paciente produza mais secreções. E aí você pode dar atropina ou o glicopirolato, tá? E em caso de dissociação, alucinação, o que você pode fazer, né? Midazolam, dose bem baixinha, 0,05 mg por quilo, no máximo até de 2 miligramas, tá? Não passa disso, tá? Ou até Aldol, de 1 a 5 miligramas. Mas também, assim, não é muito frequente. Eu não vi muito, né? Mas eu sei que acontece. Que mais? Alguma coisa a adicionar, Vitão? Então, Du, é aquilo que você falou, realmente é muito raro ter um evento adverso grave associado ao uso da ketamina, uma droga super segura, que na maior parte das vezes você consegue controlar até os sintomas neurológicos, ou você associa um benzodiazepínico em dose baixa, faz um antipsicótico, sobe a dose da keta, porque aí você dissocia o paciente, e na maior parte das vezes ele não vai ter sintomas graves quando ele está dissociado, porque ele está anestesiado, né? Ele está com um bloqueio do sistema reticular ativador ascendente. Só para a gente voltar um pouquinho para o nosso estudo, por que esse estudo é legal? Então, como eu falei, é a maior série de casos aí de ketamina no falciforme. Foi uma série relativamente grande de pacientes que foram avaliados. No grupo ketamina, eles tinham 138 doentes. No grupo morfina, eles tinham 140. Então, foi um N grande para falciforme, né? Que a maior parte dos estudos não são Ns tão volumosos. E eles fizeram foi isso. Eles avaliaram a dose baixa da keta e a ideia deles será que eu utilizar a keta, eu vou auxiliar de maneira eficaz a analgesia desses pacientes, diminuindo a chance desses doentes internarem quando eu comparo a morfina? Então, foi um estudo direto de comparação entre a morfina e a ketamina para ver qual das duas diminuía a taxa de internação hospitalar mais. De uma maneira geral, o estudo foi negativo, não teve significância estatística no score de dor desses pacientes em 180 minutos. O outcome que eles fizeram foi dor. Porque a gente sabe que se o paciente ainda está com dor, ele acaba sendo internado. Se ele não tem mais dor, ele não vai ser internado. Então, avaliando os scores de dor em 180 minutos, o estudo foi sem significância, não houve diferença estatística. Mas o principal achado que eles encontraram, igualzinho que você descreveu para outras patologias, é que a dose acumulada de opioides nesses pacientes acabava sendo menor, o que faz todo sentido, porque em um dos grupos eu já começava com morfina, no outro grupo eu fazia keta e eu ia reavaliando, e as reavaliações progressivas elas mudavam o analgésico que era utilizado, e esses pacientes acabaram usando menos morfina durante aquele período de avaliação que o paciente recebeu dentro do departamento de emergência. E aí fica aquele questionamento, será que é realmente benéfico você usar menos opioide nesses doentes? A gente não sabe dizer com certeza, isso é uma preocupação cada vez maior no mundo de hoje, em que a gente está preocupado com o risco do uso abusivo de opioides, especialmente nos Estados Unidos, mas isso é um problema no mundo inteiro e que é algo que a gente precisa se controlar, porque o sistema de saúde ele não pode ser dependente de uma droga que causa dependência, então a gente tem que achar outras opções, outras formas de controlar a dor do meu paciente sem expô-los a esse risco tão importante como o risco do opioide. Então, essa é a lógica do estudo. Será que realmente vale a pena usar ou não vale a pena usar, ponderando diminuir a dose acumulada de morfina? Mas, de uma maneira geral, ele é eficaz em controlar a dor, tanto quanto a morfina foi eficaz em controlar a dor, apesar da gente não ter uma significância estatística entre os dois grupos. Vale a pena usar? Não sei, Du. Acho que cada um vai chegar à sua conclusão na sua rotina diária. A gente no HC tende a utilizar, o professor Rodrigo ele não gosta que a gente use de rotina a ketamina, ele gosta que a gente mantenha a dose de opioide de morfina em doses, aquilo que eu falei para vocês, fica do lado do doente, faz os repiques, revê a dor com muita frequência para você melhorar e fazer uma medicina beira-leito melhor para diminuir a chance de internar e diminuir a estadia desse doente no PS. Mas em casos refratários, que às vezes você tem toda a morfina e o paciente não controlou, um paciente que já tem algum grau de dor neuropática, faz algum sentido você tentar ketamina. Só lembrar que para tentar keta, você precisa ser treinado para isso, você precisa ter um ambiente que seja capacitado de cuidar dos efeitos colaterais da keta, que apesar de normalmente não causarem
grandes riscos de óbito e de complicações graves que podem causar muito sofrimento ao paciente e geralmente precisam de tratamento. Então, fica essa dica aí. Quer usar Keta? Até vai, mas você tem que entender como que a Keta funciona. E aí, Du, o que você acha sobre o assunto? Pô, eu acho perfeito o que você falou. Se sua equipe, não é só nem você, se sua equipe não tem experiência, aí eu acho que usar ketamina fica meio ruim, né? De forma geral, se é uma dor refratária, você tem uma equipe experiente, vale a pena. Agora, se sua equipe não se sente confortável, a enfermeira vai ficar perdida, o técnico de enfermagem vai ficar perdido, você não vai saber como controlar, aí melhor dar uma segurada. Mas se você tem um certo conforto com a Keta, acho perfeito. E alguma coisa a mais? Alguma dúvida a mais? Acho que não, Eduardo. Acho que é isso, Du. A gente discutiu muita coisa. Existem alguns outros detalhes sobre crise falciforme, síndrome torácica aguda, enfim, são outros eventos e a gente pode pensar em discutir isso num segundo momento, mas acho que, de uma maneira geral, o manejo analgésico é a prioridade desses doentes e é o que a gente vai ter de rotina no dia a dia, né? A principal complicação desses doentes vai ser a dor mesmo, a crise álgica. Boa. Então, galera, obrigado, Vitão, obrigado, Vanessa, e até a próxima.